Então, o primeiro passo para a confecção de uma moldeira individual, então a partir do par de modelos de estudo que a gente tem, o primeiro passo é você fazer a delimitação da área protética e em seguida a delimitação da área da moldeira individual. Então aqui de posse de um modelo de um paciente, eu vou fazer essa delimitação do que eu acredito que seja a área da superfície protética. Então vamos iniciar aqui na região pós-tuber. Vou marcar de um lado, marcar do lado oposto, e aqui representa o final na parte posterior da minha área protética. Lateralmente eu vou descer e desenhar o que eu acredito que seja a área protética desse paciente. Então vou traçando uma linha no fundo do vestíbulo, observando se no meio ou nesse espaço eu encontro alguma prega. Como eu não encontrei, mas aqui na região anterior percebo que eu tenho um freio labial superior, no caso aqui o modelo da maxila, que é bastante volumoso. Então, ao chegar nesse freio, eu faço um desvio, ó, eu venho desviando aqui sempre em direção ao rebordo, ó, vai ficar aqui uma espécie de um V em direção ao rebordo, descendo aqui do lado oposto e seguindo na região de fundo de vestíbulo. Lembrando que isso aqui é apenas para dar ideia do comprimento da minha moldeira individual. Bom, tendo feito essa delimitação, eu vou iniciar aqui, ó, nessa região, uma linha aquém da linha do limite da prótese. Eu vou utilizar uma linha tracejada. Vamos dar o zoom aqui para a gente enxergar essa linha, de onde é que ela inicia. Tudo bem? Então essa linha ela deve ter de distância da linha do limite da prótese de 2 a 3 milímetros. Então eu vou utilizar aqui um compasso de ponta seca para medir mais ou menos essa distância, e com o uso de uma régua eu vejo se eu estou trabalhando corretamente. Então aqui, ó, 0, 1, 2, tá aí dando em torno de 2,5, 3, tá? Que é exatamente essa distância que eu vou trabalhar. E vou percorrer toda a periferia acompanhando essa linha. Região de freio, do mesmo jeito, vou desviar. E aí do lado oposto. Isso é para me dar uma ideia. Com o passar do tempo, se você desenvolve uma habilidade, você faz simplesmente a linha do limite da prótese. E essa outra linha você faz só no recorte já da moldeira. Bom, em toda a periferia da região de tuber, passando para a região anterior até a região de tuber do lado oposto,
nós temos essas duas linhas. Já na região posterior, eu tenho apenas uma linha que vai corresponder tanto ao final da prótese, o limite posterior, quanto ao limite posterior da moldeira. Nós vamos ver que os dois limites coincidem. Então eu tenho uma linha só na região posterior. Essa linha, ela vai estar um pouco além do limite entre palato duro e palato mole. Nós vamos fazer um acerto dessa linha ou desse comprimento da moldeira direto na boca do paciente. Então, mas por enquanto nós vamos trabalhar com uma linha só, acreditando que esse é o limite da prótese. O próximo passo é delimitar uma área na região de pré-maxila. Para que vocês tenham uma ideia de até onde nós vamos estender essa delimitação, eu vou marcar aqui mais ou menos uns 2,5 centímetros, ó, dessa borda do rebordo. Até mais ou menos aqui essa região, uns 2,5. Então daqui para cá eu tenho mais ou menos 2,5 centímetros e vou estender isso lateralmente aqui, ó. Vou fazer um desenho aqui, o que me lembra muito o desenho de uma raia, tá? Então, com o lápis, eu vou colocar o modelo sobre a mesa, com o lápis mais ou menos em 45 graus, eu vou traçar uma linha bordejando o meu modelo. Então, essa linha, ela fica numa região que tangencia mais ou menos o que seria horizontal para o que seria vertical. Então essa linha ela bordeja ou tangencia essa região. E eu vou unir, trazendo um pouco para trás, os dois lados. Ao se aproximar da RAF, da linha mediana aqui, eu vou estender um pouco mais para a posterior. Lembrando que todas essas linhas são arredondadas. E aí eu tenho um desenho mais ou menos como esse aspecto. Perceba que se eu olho de cima, praticamente eu não visualizo a linha dessa delimitação. Se eu olho de frente, é como se eu também, ó, ela fica no limite entre observar de frente e observar de cima. Tá? Então fica bem nessa separação. Ok? Então o próximo passo será fazer os alívios e o espaçador de cera. Para realizarmos os alívios, nós vamos precisar encontrar as regiões que são retentivas. No caso do modelo desse paciente, nós temos uma área retentiva aqui na região anterior. Ó. Perceba que se eu passo o dedo nessa região, ocorre um travamento, ó. Então é porque há uma concavidade. Então isso é um espaço de retenção que precisa ser aliviado. E para isso nós vamos utilizar cera 7 fundida. E aí lembrando que ela precisa realmente estar fundida nesse estado líquido para que eu consiga trabalhar. Então aqueço a espátula, no caso eu vou utilizar uma espátula número 7, e inclino o modelo de maneira que eu ponha a cera e ela não vá escorrer e derramar sobre a mesa. Sempre que notar que a cera está aquecendo, começou a esfumaçar um pouco ou coisa parecida, você já afasta a lamparina, sempre tenta afastar a lamparina e não a concha, e aí você vai fazendo o preenchimento da região onde há a retentividade. Vou tentar girar o modelo para que você perceba como é que é o preenchimento desse espaço, ou seja, como é que eu faço esses alívios.
O ajuste desse alívio eu vou colocar no esquema e vocês percebem como é que isso é feito. Nesse caso aqui, eu tenho um pouco de retenção aqui em região posterior de tuberosidade. Não é muito comum. Mas eu já vou estar preenchendo esses espaços. Ok? Então com isso eu fiz os alívios. Os alívios são necessários para que a moldeira não fique presa sobre esse modelo. O próximo passo será criar um espaçador para essa região de pré-maxila. Então eu vou utilizar uma lâmina de cera 7 para confeccionar esse espaçador. Então, ó, vou apoiar a lâmina de cera sobre o modelo de gesso e pressiono de maneira que a cera encoste totalmente sobre o modelo. Ela vai modelar a superfície do gesso. Então, vou só pressionar aqui um pouco. Com o auxílio de um lecron, eu vou recortar seguindo aquela linha que eu havia feito com o lápis grafite. Então vou recortar toda a periferia e retirar os excessos. Na parte posterior, veja que pela translucidez da cera eu consigo visualizar a linha do lápis grafite e faço o recorte correspondente. Perceba que ela ficou completamente adaptada à superfície. Dá um stop. O próximo passo será o isolamento. Então, para isso eu vou utilizar esse isolante para resinas, isolante para gesso, utilizando um pincel logicamente eu vou retirar a cera e pincelar uma camada desse material sobre toda a superfície do gesso que vai entrar em contato com a resina, para que a resina não vá grudar no gesso. Então, uma camada bem homogênea. E para não esquecer de utilizar o espaçador, já posso retornar e deixar esse espaçador sobre o meu modelo. Daí eu vou preparar as minhas placas de vidro. Vou aproveitar a cera que eu já havia utilizado. Vou tirar aqui uma faixa dela, que deve ter uns 3 a 4 centímetros. Vou dividir em duas. E cada uma dessas eu vou precisar dobrar ao meio. Então vou riscar aqui sem separar, tá? E vou dobrar ao meio. Então sem amassar, eu não posso amassar porque eu preciso ter aqui em torno de 3 milímetros de espessura. Então, se cada uma tem 1,5 milímetro, quando eu somar as duas aqui, ó, eu vou ter 3 milímetros de espessura. Então essas ceras serão colocadas lateralmente entre as placas de vidro, formando a espécie de um stop. Esse stop, ele é necessário para que eu consiga formar um lençol entre os dois, com a espessura de 3 milímetros. Então aqui no espaço eu vou ter 3 milímetros em toda a sua extensão. Para que a resina não grude nas placas de vidro, eu vou utilizar
um pouco de vaselina sólida. É um método bem rápido, simples, que vai ajudar para a resina não grudar na placa. Então perceba que é uma pequena quantidade. Vou passar nas duas placas e deixá-las prontas, esperando a resina. Vou deixá-las aqui aguardando. Agora nós vamos medir a resina. Então, vamos medir aqui a resina acrílica. Eu tenho o meu medidor específico da marca. Aqui, o mesmo recipiente, eu meço o líquido. Eu marquei aqui de pincel para você enxergar melhor na filmagem. E aqui, essa quantidade de pó para uma porção. Então, eu vou colocar o líquido. Até a marca que o fabricante indica. Vou deixar no meu pote Paladon, sempre com a tampa. E agora vou medir o pó. Após medido o líquido, nós vamos agora medir o pó. Então, para não grudar pó no recipiente, eu vou limpar com lenço de papel. E aí ele ficou enxuto. Então tá aqui o pó de resina. Resina incolor. Pó. Vou colocar até a medida que o fabricante indica. Então está aqui na parte superior, medida do pó. Sempre o volume do pó é maior do que o volume do líquido. Tirar o excesso, tá? Então mais ou menos aqui na medida do pó. E vou colocar a resina pó sobre o líquido. Com o auxílio de uma espátula 36, eu vou só molhar toda a resina. Pausa. Vamos testar a resina. Sempre lembrar de limpar a espátula antes de mexer com a resina. E aí a gente vai, que depois de um minuto e meio, a gente começa a observar que a resina já começa a mudar o seu comportamento, já está chegando na fase plástica. Quando ela chegar no estado que parar de grudar ou que reduz a sua capacidade de estar grudando e formando esses fios, também ela perde o brilho da superfície. Com isso aí eu já consigo trabalhar com a minha resina. Eu consigo fazer uma bolinha com a resina. Vou colocar sobre a placa de vidro e pressionar uma placa contra a outra. Perceba que ela vai formando aí o que a gente chama de lençol de resina. Esparramou de um dos lados, não tem problema. Vou deslizar um pouco aqui para ela soltar. E esse lençol eu vou colocar sobre o meu modelo. Não esqueça que ele vai estar com o stop. Vou pressionar primeiro no centro, só para adaptar. Cuidado para não perfurar a resina. E com isso aí, faço toda a adaptação. O meu líquido de resina acrílica será útil com o auxílio do líquido. A gente vai fazendo o recorte e adaptando a resina contra
o modelo. Bom, com o restante da resina, eu vou agora providenciar o cabo. Vamos apressar para não perder o tempo da resina. Preparo algo aqui que tem mais ou menos meio centímetro de espessura. Deve ter uns 3 ou 4 de comprimento. Os 4 de comprimento, na verdade, aqui tem um pouco mais, tem 5. E uns 2 de largura. Meio aqui, ó. Pode ser um pouco mais fininho. E aí, para colocar esse cabo na minha moldeira, eu molho no líquido e fixo nessa região aqui, ó, parte do palato para a parte da crista do rebordo, mais ou menos aqui nessa posição. Ele deve ficar com inclinação de 45 graus. Então eu vou encontrar algo onde ele possa encostar. Posso usar um pouco do líquido para alisar qualquer região da resina. E aí precisa aguardar agora que essa resina polimerize. E em seguida é só proceder o acabamento. Então chegou o momento agora, após a polimerização, chegou o momento de retirar a moldeira do modelo. Então na região posterior, eu vou com o auxílio de uma espátula descolar e ela sai suavemente. Observe se ficou toda no padrão e perceba o seguinte: o espaçador vai fazer parte da moldeira, enquanto que os alívios permanecem no modelo. Agora é chegar com o motor e realizar um acabamento. Para isso, a gente vai ter de delimitar essa moldeira. Então perceba que eu tenho aqui a linha, que diz a delimitação da moldeira, e com auxílio de um lápis, na verdade eu vou usar um pincel, para que vocês enxerguem melhor, e aí vou, por translucidez, observar que o limite dessa moldeira é esse aqui, ó. Agora é proceder o acabamento no motor. Inicialmente vamos trabalhar com a ponta Max Cut. Então, pausa.